Então, vamos resolver essa integral. Então, o primeiro passo é você encontrar a primitiva, né? Vocês conseguem fazer isso? Então, quem vai ser a primitiva? Oi? Eu preciso colocar o x desse 2 ou do zero já vai? Não, aqui no caso você tem uma constante multiplicando essa função. Você só bota o x, como você falou, se tiver o 2 sozinho, sem nem tudo mais. Mas aí, eu acho que, Tá, então vai ser o quê? como o zero ali para positivo, aí tem que ser menos 2 cosseno de x. Menos 2 cosseno de x. Exato. E o elevado a x ali? Igualzinho, né? Menos e elevado a x. E aí você avalia isso aqui de 0 a 3. Então isso aqui vai ser igual a... Aí você substitui o x por 3. Aí às vezes é bom você colocar um parêntese para você não confundir nada. Então vou botar aqui um parêntese e vou colocar menos 2 cosseno de 3 menos e elevado a 3. Aí agora eu vou colocar menos e faço a mesma coisa substituindo pelo zero. Vou colocar menos 2 cosseno de 0 menos e elevado a 0. E aqui eu consigo... Isso aqui eu vou deixar assim mesmo, mas o de cá eu consigo calcular, né? Então você vai ficar com menos 2 cosseno de 3 menos e elevado a 3. E aqui eu vou ter menos... Aí vai ficar aí no parêntese. Cosseno de 0 dá 1, né? Então vai ficar menos 2, né? Menos 1, né? E aqui eu tenho menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Com sinal vai dar mais 3. Então eu vou colocar 3 e vou botar o restante. Eu acabei de fazer aqui, mas Aí normalmente eu tenho a mania de colocar assim, o que não tem sinal eu boto na frente para poder... Que vai ser um sinal a menos, a sessão vai ficar mais compacta. e a constante. Aqui no caso não tem constante. Se errar por essa, tem problema. Não, é porque assim, se você botar uma constante, tipo assim, tá, quem é essa constante? Porque a integral definida é um número. A indefinida tem que botar constante. Muita informação. Inclusive, ó, quando você vai calcular a integral definida, vocês observam que eu não coloquei uma constante aqui, né? Não precisa. Porque eu não coloquei aqui mais uma constante. Quando você vai calcular a integral definida. Por que eu não botei a constante? Porque se tivesse a constante aqui, ó, você ia ter aqui mais a constante aqui, mais a constante aqui, você teria mais a constante aqui, e aí você teria aqui a constante menos a outra constante que ia cancelar. Então, assim, a constante não ia influenciar em nada no valor final. Então, não precisa colocar. Outra questão? Qual? Qual que é? 40. 40? Integral de 1 a 2, 4 mais u quadrado sobre u ao cubo du. Como é que a gente resolve isso aí? Pode dividir. Antes de fazer, eu só vou dizer uma coisa que vocês nunca devem fazer jamais na sua vida, sabe? Nunca, nunca, nunca. Fazer uma coisa do tipo assim, eu vou calcular a primitiva disso aqui, eu vou colocar que é 4u mais u ao cubo sobre 3, dividido por u à quarta sobre 4. Nunca façam isso. Vocês perceberam o que foi que eu fiz aí? Eu calculei
A primitiva... Oi? Como é que é? E olha só, da mesma forma que quando você tem uma fração, para você derivar, você não vai derivar o de cima sobre o derivado de baixo, você vai usar a regra do quociente. Da mesma forma primitiva, você não pode calcular a primitiva do de cima sobre a primitiva do de baixo. Isso vai estar errado. Que foi o que eu fiz aqui, né? Isso não é certo, isso aqui está errado. Então, aqui nesse caso, eu vou tentar fazer alguma coisa para poder simplificar a minha expressão, de modo que eu consiga utilizar técnicas que eu conheça. Então, o que eu vou fazer? Como a Júlia falou, eu vou separar isso aqui em duas frações. Ó. Normalmente, quando você tem uma coisa do tipo assim, sei lá, se você tivesse U sobre... Se fosse ao contrário aqui, se fosse U ao cubo sobre 4 mais U quadrado, isso aqui seria mais complicado. Isso aqui você não consegue separar, né? Porque assim, também tem que ter cuidado, porque você não pode fazer a separação, dizer que isso aqui é igual a U ao cubo sobre 4 mais U ao cubo sobre U ao quadrado. Se vocês fizerem isso, é zero na prova, viu? Vou zerar tudo. Então não façam isso, jamais. Nesse caso, o que eu faço? Nesse caso, vocês não têm ferramenta suficiente para poder fazer, só em cálculo 2. Não, nesse caso que eu falei, né? Mas aqui você consegue. Aqui você consegue. No outro que não dá. Então aqui... Você ia falar alguma coisa, Manuel? Você ia falar alguma coisa dessa expressão aqui? Eu ia perguntar se eu poderia simplificar pelo expoente do denominador. Você fala isso com isso aqui? Não pode porque você está somando 4. Eu ia simplificar 4 também tudo. Simplificar como? Na suposição, simplificar 4 sobre U ao quadrado sobre o quadrado, ou dividido por U ao quadrado. Tá, não, isso aí vai ser igual, mas a questão toda é, tá, e o que você faz a partir daí? Se você tivesse... Só se fosse infinito. Se você tivesse aqui U sobre 4 sobre o quadrado mais 1. Tipo assim, tá, beleza, isso aqui, de fato, é igual a isso aqui, mas se você sabe integrar isso aqui, ainda também não sabe, né? Na verdade, é pior até, provavelmente. Então assim, a questão toda é, tipo, você tem que fazer manipulações. Tá, você poderia tentar, tipo, inclusive isso aí é totalmente válido. Se você não soubesse o caminho disso aqui, né, você poderia pensar, tipo assim, deixa eu ver se eu dividir em cima e embaixo por O quadrado, se vai me ajudar em alguma coisa. Se eu chegar aqui, tá, beleza, isso aqui me ajudou alguma coisa? Eu se integrar isso aqui? Não me ajudou. Então tá, então vamos voltar para o original e tentar outra coisa. Isso é perfeitamente válido, sabe? Inclusive, você resolver problema de matemática é fazer isso. Você vai tentar um caminho, nossa, esse caminho aqui eu não cheguei em lugar nenhum, não deu certo. Então, bora tentar outra coisa. Você vai fazendo até você conseguir chegar em alguma coisa que você consiga resolver. É assim que se faz matemática. Você tem que aprender essa forma de pensar, sabe? Então, voltando aqui à nossa questão. Então, eu vou repetir aqui a integral de 1 a 2. E aí eu vou separar isso aqui em duas frações. Então, isso aqui vai ser igual a 4 sobre U ao cubo, mais U ao quadrado sobre U ao cubo. Deu. E aí agora eu consigo simplificar isso aqui, né? Isso aqui, quando eu tenho uma coisa desse tipo, é interessante para mim escrever isso aqui de uma outra forma. Isso aqui vai ser igual a integral de 1 até 2. 4 vezes U elevado a menos 3, né? E o outro vai ser igual a quanto? U elevado a menos 1, né? U elevado a menos 1. Que seria 1 sobre U, que é U elevado a menos 1. Que nesse caso daqui nem vai me ajudar muita coisa do motivo que eu fiz isso aqui. Deu. Porque isso aqui, eu coloquei isso aqui para cima, né, desse jeito, porque aqui eu vou usar aquela regra da potência, né? Eu vou somar 1 aqui e vou dividir pelo resultado. Mas nesse de cá, como eu tenho, no caso do menos 1, eu não vou poder fazer isso, né?
Qual vai ser a primitiva disso aqui? Vai ser. Exatamente. Então aqui até, às vezes, sei lá, se por um acaso for mais fácil visualizar dessa forma, né? Aí, nesse caso, a primitiva vai ser ln de u. Então isso aqui vai ser igual a... Então agora vamos calcular as primitivas. Primitiva disso aqui, eu vou somar uma aqui que vai ficar quanto? Não, peraí. Vou somar 1. Fica menos 2, certo? Então eu vou ter 4 vezes u elevado a menos 2. E aí eu pego agora esse resultado e divido aqui, né? Então eu vou colocar sobre menos 2. E aí, mais, pode simplificar, né? E aí eu vou botar mais o quê? ln de u. E tudo isso avaliado de 1 até 2. Então isso aqui, eu posso, se quiser, aqui eu vou logo simplificar, eu posso simplificar aqui, que aqui vai ter o 4 com menos 2 aqui, vai ficar, eu posso cancelar isso aqui, vai ficar menos 2, concorda? Que aí tinha 4 sobre menos 2, dá menos 2. Então agora eu vou substituir o valor de u por 2 e por 1. Então isso aqui vai ser igual a, substituindo por 2, vai ficar menos 2 vezes 2 elevado a menos 2, mais ln de 2, menos 2 vezes 1 elevado a menos 2, que vai dar quanto? Vai dar 1. Então eu vou colocar só menos 2 aí, mais ln de 1, que é quanto? ln de 1 dá quanto? Dá 0. Então isso aqui vai ficar igual a... Então eu vou colocar aqui agora menos 2, e aí esse menos 2 elevado a menos 2 vai vir cá para baixo, né? 2 elevado a 2, mais ln de 2, mais ln de 2, e aí vai ficar menos com menos, vai dar mais, né? Mais 2, certo? E aí mais ln de 1, menos ln de 1, que é 0. Então não precisa colocar. Isso aqui vai ser igual a... Oi? Menos 1 meio, né? Vou botar logo aqui o mais 2 aqui. Mais ln de 2. Aí eu posso juntar o 2 com o menos meio ali, que vai dar 3 meio, certo? 3 meio mais ln de 2. Dá tempo de mais uma. Quer mais uma? Você ia falar alguma, Manuel? Ah, tá. Não, qualquer coisa, ele vai estar amanhã comigo. É. Pode ser essa. A 8? Oi? Tô gravando. Eu só não gravei o do gráfico. Então é g de x igual a integral de 3 até x de e elevado a t quadrado menos t dt. Esse aqui é bem simplesinho, é para poder derivar, né? Oi? Tá na lista. Quer dizer, na lista... É. Que esse daqui, ó... Que essas questões desse tipo daqui... porque ela complica um pouco mais quando você tem uma outra coisa aqui, diferente do x. Mas aqui, quando você tem um x aqui, já é o teorema fundamental do cálculo direto já. A derivada da g é igual a e elevado a x quadrado menos x. Ah, não, então eu fiz. Era só uma terminar. É só trocar. Então, quer perguntar alguma, Manda? Pode perguntar, que isso daí foi rapidinho. Tchau. Tchau. Esta. Nada.
Pensa no carinho. Viu? Isso aí. Tá, e quer calcular a integral de 0 até π. É. Isso daí eu acho que eu até fiz, não foi? Na aula passada? Não me lembro se eu ter feito, não. Foi exatamente essa questão que eu fiz. A integral de 0 até π Isso. de f de x dx. X. Onde fx F de x é chave, né? C, igual a seno de x, sim, se 0 é menor ou igual do que x, menor do que π sobre 2, e cosseno de x, se pi sobre 2, π sobre 2 menor ou igual do que x, menor ou igual do que π. Que aí eu falei que, eu até falei da propriedade, aí você que sabe, se quer olhar aqui ou se quer olhar ali. Tem uma propriedade que eu falei que a integral de A até B, de f de x, dx, isso aqui é igual à integral de A até C, de f de x, dx, mais a integral de C até B, de f de x, dx. E aqui, como você tem essa função aqui, que ela está separada em duas partes, né? A depender do intervalo aqui. Então, de 0 até π sobre 2, ela vale isso. De π sobre 2 até π, ela vale isso aqui. Então, é conveniente para mim separar essa integral aqui nos intervalos de 0 até π sobre 2 e no intervalo de π sobre 2 até π. Então, você tem que, nesse caso, a integral de 0 até π de f de x dx vai ser igual à integral de 0 até π sobre 2 de f de x dx mais a integral de π sobre 2 até π de f de x dx. Então, aqui nesse caso, eu tinha aqui o meu A aqui é o 0, o meu B é o π, e o C eu introduzi aqui é o π sobre 2. E aí o que acontece? Aqui, como eu tenho que aqui eu estou integrando essa função no intervalo de 0 a π sobre 2, eu sei que nesse intervalo aqui a função vale seno de x, então eu posso substituir o f de x pelo seno de x. Então eu vou ter, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até π sobre 2 de seno de x dx, mais, e agora eu tenho um intervalo de π sobre 2 até π, e eu sei que nesse intervalo daqui, de π sobre 2 até π, a função vale cosseno de x. Então eu vou substituir o f de x por cosseno de x. Então vai ser mais a integral de π sobre 2 até π de cosseno de x dx. E agora eu consigo calcular, né? Que é isso aqui vai ser igual a primitiva do seno de x é menos cosseno de x. Aí avaliado de 0 até π sobre 2. Mais, agora a primitiva do cosseno de x, seno de x, né? Avaliado de π sobre 2 até π. É sempre assim, né, professor? De baixo até, de 0 até π por 2, no caso de seno de x lá, de π por 2 até π, né? Qual é essa dúvida? Não, isso é a forma de a expressão lá. De falar, né? A leitura? Sim. Seno de x de π sobre 2 a π. Aí aqui você vai substituir, né? Vai ficar menos cosseno de π sobre 2. E aí vou botar aqui menos cosseno de 0. Muito cuidado com o sinal, né? Que você vai ter menos a expressão. E a expressão ela tem o sinal de menos. Então você tem que botar o menos daqui. Não pode misturar esse menos com esse menos daqui, não. E aí mais, agora a outra parte, né? Você tem seno de π. Seno de π menos de π sobre 2. E aí eu tenho que cosseno de π sobre 2 é 0. Isso aqui é 0. Seno de π é 0. E aí eu vou ficar com menos, cosseno de 0 é 1. Então vai ficar menos 1.
E aí, menos o seno de pi sobre 2 também é 1. Então, eu vou ficar com menos 1. Então, vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Beleza?